boa tarde. Agora são 3 horas e 45 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho, e essa é a nossa transmissão ao vivo de número 81, desde o início da quarentena. Quem vai atualizar os dados sobre a pandemia hoje é o secretário de Saúde de Rio Preto, Aldênis Borim. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Então, iremos atualizar esses dados que foram de todo final de semana, sendo que no sábado e domingo foram feitos através de notas, né? Então, como nós sempre começamos com totais de casos confirmados, né? Nós tivemos 31.450 notificações, sendo que 70% ocorreram coletas, o que significa 22.107 casos. Nós tivemos 17.309 negativos, 4.783 positivos. Tivemos 137 óbitos, que dá uma porcentagem de todos os casos confirmados de 2,9%. Nós tivemos recuperados nos últimos com 14 dias de isolamento e sem sintomas, 2.884 casos, que corresponde a 60%. 851 profissionais da saúde já contraíram a doença, o que corresponde a 18%. A síndrome respiratória aguda grave, nós já tivemos 717, o que corresponde a 15%. A coeficiência de incidência hoje ultrapassa os 1.000 casos por 100 mil habitantes, 1.038. Aqui, aquela outro panorama para que a população se situe dentro da nossa situação perante o resto do mundo. Nós colocamos na última ali São José do Rio Preto. Nós estamos com uma variação diária. O que é isso? O que ocorreu no último dia, de 3,3%, tá certo? Enquanto o mundo está com 2%, Brasil 2% e São Paulo 1%. Vendo que cada dia mais São Paulo tende a cair, porque a grande capital já está na faixa de descendência, que é o maior número de habitantes, e nós ainda estamos no pico. Então, isso mostra essa variação diária que reflete muito bem o que está acontecendo com a gente em relação à capital de São Paulo, principalmente. Nós tivemos 137 óbitos, no estado de São Paulo, 17.848. Nós temos uma variação de área também elevada, né? E a letalidade nossa continua abaixo, tá certo? Então é fundamental que vocês notem isso, que a nossa letalidade reflete muito bem o sistema de saúde existente. Você tem muitos casos, mas quando você vai na letalidade, você vê que ela é abaixo da média de qualquer outros comparativos, inclusive do próprio São Paulo, onde teve variação diária baixa, mas nós estamos com uma letalidade de 2,9% e não temos saído dessa letalidade. Ela varia de 2,7%, 2,3%, 3,2%, mas sempre ao redor do 3%. Próximo. Bom, agora nós vamos mostrar as síndromes respiratórias agudas graves de Rio Preto e região. Nessa primeiro slide, você vai ver que é somando tanto os casos de São José do Rio Preto como da região, que dá 3.027 síndromes respiratórias graves, tá? E que estão nos hospitais de vieram para São José do Rio Preto. Nós temos aí, hoje, 380, nessa semana epidemiológica que passou, 380 síndromes respiratórias agudas graves. Que você vê que ali, em azul claro, é uma curva do esperado.
sempre agora, atualmente, ela está um pouco acima, volto a afirmar, é a época do ano em que ela mais ocorre normalmente mesmo. Próximo. Isso não quer dizer que sejam Covid, viu? Agora, daqueles números que nós mostramos atrás, nós vamos extrair apenas os de São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto, nós colocamos uma curva ali que, às vezes, ela ultrapassa aquela linha esperada, ali que é azul claro, e ali os números de casos por semana. Nós estamos hoje com 210 síndrome respiratória aguda grave na semana passada, eu digo, somando a semana 28. E nós já tivemos, em residência em Rio Preto, 1.813 casos. O próximo. Casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas, 157. E tivemos 7 óbitos. Próximo. Síndrome respiratória aguda, 1.813. Notificado nos últimos 14 dias, continua naqueles 24,4% do total, que é 443. Hoje nós temos 318 pessoas internadas por síndrome respiratória aguda grave, sendo que 115 estão em UTIs e 203 em enfermarias. Lembrar que, mais uma vez, sempre reforçando que nem todos os casos que estão internados são Covid. É de síndrome respiratória aguda grave. Uma notícia que é fundamental para que todos vejam e gravem o que a gente vai colocar agora. Houve uma mudança em função do aumento do número de atendimentos de casos respiratórios em Rio Preto. Isso não quer dizer, mais uma vez, Covid, em casos respiratórios. O que nós fizemos? Como está tendo muito casos de sintomas respiratórios, as UPAs, as salas de espera, estão tendo uma restrição do número que entra. Então, fora dessas unidades, tem permanecido muitas pessoas, de maneira que também possa ocorrer, dentro de aglomerações, dentro ou fora, transmissão na própria unidade. Para que isso fosse evitado, nós pegamos as 3 unidades que mais estavam com problema, que é o Santo Antônio, Jaguaré e Norte. A partir de hoje, a UPA Jaguaré ficou a responsável apenas para casos moderados e graves de síndrome respiratória. Então, sintomas respiratórios só será atendido na Zona Norte, na UPA Jaguaré. Não atenderá outro tipo de agravo, cefaleia, dor do corpo, dor torácica, acidente leve. Obviamente, se chegar uma pessoa infartada, tiver um acidente ali na frente da UPA, é outra situação, mas de uma maneira geral, os atendimentos de consultórios só serão realizados em casos de sintomas respiratórios. Por que nós fizemos isso? Por 2 razões. Primeiro, que a UPA Jaguaré é a que tem a melhor estrutura para que a gente possa colocar ali leitos de UTI não é de UTI, que nós possamos colocar ali uma unidade respiratória onde o paciente possa ir para um ventilador mecânico até que ele consiga uma vaga hospitalar. Ali nesse respirador, ele terá todas as assistências, terá médicos exclusivos ali, terá pessoas com experiências em UTI cuidando desse paciente.
Portanto, quando ele estiver ali, ele já está recebendo o tratamento adequado. Por isso que a UPA Jaguaré foi a responsável pelos sintomas respiratórios, em função da sua estrutura. Serão 8 leitos com respiradores, ou 9 talvez, e 12 leitos para pacientes não graves, que estão com dispneia leves e assim por diante, que precisam de uma observação mais adequada. Então, volto a afirmar, quem estiver na UPA Santo Antônio já estará recebendo o tratamento que ele receberia em um hospital. A UPA Tangará e Vila Toninho continuarão atendendo tanto os casos respiratórios como os outros agravos, então elas funcionarão normalmente. Já a UPA Norte e UPA Santo Antônio não atenderão casos de sintomas respiratórios. Casos de sintomas respiratórios serão encaminhados para a Jaguaré. A UPA Norte vai atender qualquer outro tipo de agravo, ou seja, será uma UPA normal. Vão atender consultórios, vão atender acidentes, vão atender tudo, porém sem sintomas respiratórios. Dessa maneira nós deixamos UPA Norte e Santo Antônio para não sintomas respiratórios e UPA Jaguaré na região norte apenas para sintomas respiratórios. Pensando nisso, vocês já perceberam que nós aumentaremos 20 leitos em uma UPA nossa, com possibilidade de maior aumento. Outra coisa que nós gostaríamos de fazer, que em virtude desse aumento de casos respiratórios, vocês se lembram que nós iniciamos com 10 unidades de atendimento para sintomas gripais. Depois, nós, em virtude da ociosidade, diminuímos para 5 unidades. Nós estamos reabrindo 3 unidades, Vetorazo, Caique e Santo Antônio. Aquelas unidades que já estavam funcionando, que é Solo, Anchieta, Estoril, Lealdade e Amizade e o anexo Faceres, continuarão como estão. E serão acrescentadas essas outras 3. O horário de funcionamento será das 7 às 19. Nós estamos nos preparando e pretendemos, a curto prazo, estender esse horário das 19 para as 22 horas, que são os horários de pico, onde tem a maior procura nas UPAs. Então, em breve tempo, pretendo anunciar que nós estenderemos esse horário até as 22 horas. Em virtude do nosso número de pessoas para trabalhar, ou seja, nossos recursos humanos, o número de funcionários, a UPA Cidadania ficará suspensa o atendimento até que a gente possa ter um número adequado de funcionários para que ela volte a funcionar na sua plenitude. Gostaria também aqui de colocar para vocês que, desde algum tempo atrás, eu tenho dito que São José do Rio Preto e o comitê gestor analisou várias situações que poderiam se transformar em unidades que pudessem atender pacientes sem fazer um hospital de campanha. Nós, com certeza, temos várias outras saídas ainda para casos necessários. Então, se você lembrar, nós, até o final dessa semana, aumentaremos para São José do Rio Preto 55 leitos para atender Covid, sendo desses
15, 35 em Jaci e em São José do Rio Preto serão mais 20. Na realidade são 38 em Jaci. Então nós aumentaremos em 58 leitos para a Covid em uma semana. Isso tudo se deve aos investimentos que foram feitos na saúde o tempo todo, que nos permite fazer essas mudanças e essas adaptações rápidas para que possa atender todos os pacientes que nos procuram durante a pandemia. Muito obrigado. Obrigado, secretário, mais uma vez pela atualização. E antes de seguir as perguntas da imprensa, eu gostaria de registrar a presença do Domingos Carvalho e também do Alfredo Neto, que são intérpretes de Libras e atuam nessa transmissão ao vivo. Agora sim, nós seguimos para as perguntas. Secretário, a primeira pergunta é da Ana Júlia Goulart, da TV Rio Preto. Ela pergunta se a cidade já atingiu o platô ou isso está longe de acontecer e qual que é a expectativa desse movimento. Dá para pôr um slide do número de síndrome respiratória ali? A gente, na realidade, temos uma variação da 24ª à 28ª semana, entre 30 e 40 casos quando você soma. Porque às vezes as pessoas assustam, sai um dia 400, depois no outro 55. Isso é normal, porque os laboratórios, muitas vezes, não têm a capacidade de fornecer todos os exames solicitados. Por isso que é bom trabalhar com a média semanal. Na média semanal, a gente vê que durante 1, 2, 3, 4, 5 semanas, a gente tem variado aí entre 30 e 40 casos. Isso quer dizer que não é um aumento exponencial, não é um aumento igual aconteceu em vários países e em várias cidades. Há um aumento. Quando eu coloco esses números em porcentagem, porque a porcentagem vai me dar a porcentagem de positivos sobre toda a coleta, ele está variando entre 33% e 36% de positivo. Isso quer dizer o seguinte: embora a gente tenha gradualmente um aumentinho de casos, aumentos de casos, não aumentinho não, aumentos de casos, nós, quando colocamos na porcentagem de testados, a gente vê que a gente está variando muito pouco. Eu não diria ainda que nós estamos no platô, eu diria que nós estamos no pico e esperamos que as próximas semanas realmente a gente consiga o platô tão desejado para depois começar a descendência. Só para explicar para quem está nos acompanhando, o platô seria a estabilização do número de casos, né? Se ele se mantivesse por um tempo aí no mesmo nível, né? Exatamente. Nós temos outra pergunta da Ana Júlia. O senhor até falou ali na apresentação, mas acho que vale reforçar. Ela quer saber quantas pessoas se encontram na UTI hoje e qual tem sido o índice de letalidade para esses pacientes. Hoje nós estamos com 115 pacientes internados em UTI em São José do Rio Preto, no hospital de base e em todos os outros hospitais. Você tem o hospital de base, Santa Casa, você tem Alsta, Santa Helena, Beneficência Portuguesa, Instituto de Moléstia Cardiovascular, MC. Então nós temos vários locais e hoje estamos com 115. Quanto à chance de ir a óbito, o índice de letalidade de pacientes que vão ao UTI, varia muito de local para local, de país para país. Porém, nós sabemos que quem chega ao UTI, de uma maneira geral, tem uma possibilidade maior de agravamento da sua doença. Existe país que chegou a mais de 50%, existem outros países que nunca é abaixo de 18%, 20% dos pacientes graves que vão para a UTI. Não confunda com Covid, é paciente que agrava e que vão para a UTI. Há uma média mundial que se coloca assim: do número total de casos de um país, 20% deles precisarão de hospitais e 5% vão para a UTI.
E desses que forem para a UTI, nós temos aí sim uma mortalidade que varia de país para país. Tá? Bom, também para encerrar aqui as perguntas, gostaria de comentar com o senhor que assim que foram anunciados os leitos em Jaci, surgiram algumas informações que infelizmente são inverídicas, fake news, a respeito do valor que será pago por esses leitos. Eu gostaria que o senhor esclarecesse o valor do investimento nos leitos de UTI lá de Jaci. Olha, pessoal, isso aí ou é maldade ou é desinformação. Na realidade, Rio Preto vai pagar para os leitos exatamente a tabela SUS que é paga pelo Ministério da Saúde. Rio Preto apenas gastará com exatamente aquilo que o Ministério gasta. Isso, exatamente aquilo que o Estado de São Paulo gasta. Nem um tostão a mais. Nem um tostão a mais. Tá certo? Nós procuramos todos os hospitais de Rio Preto para ver quem tinha condições de abrir leitos. Todos informaram que naquele momento não podia. Qual que é a diária? É importante que vocês saibam. A diária UTI paga pelo Estado, paga pelo Ministério, de UTI é R$ 1.600 diários. Leitos ocupados ou não, você compra determinado número de leito e fecha aquele pacote. Aí você fala, mas isso não existe. Como que pode ser isso? Por quê? Porque a ala Covid não pode receber qualquer outro tipo de paciente. Ela tem que estar fechada com funcionários médicos aguardando. Então é por isso que o pacote ministerial e do próprio Estado de São Paulo foi feito assim. Porque, obviamente, ninguém vai abrir leitos, uma ala enorme de 20 leitos, se eu pagar 2 leitos para eles. Então, por isso que foi feito. Essa não foi uma regra inventada por Rio Preto. Essa foi uma regra nacional e de todo o Estado de São Paulo. E serão pagos R$ 1.400 para leitos de enfermaria. Só que não é diária aí. Vai ser pago a média diárias por IH, que é em média 5 dias. Então será gasto 1.400 cruzeiros em média a cada 5 dias para os leitos de enfermaria. Outra coisa que se fala muito, que é importante que a população não caia numa besteira dessa, que estão pondo muito Covid, que o Covid paga bem, então os hospitais colocam Covid para ganhar mais. Como vocês viram, não adianta pôr Covid ou não Covid. Os leitos são comprados no pacote. Então, se pôr Covid ou não pôr Covid, se o indivíduo faleceu de qualquer outra coisa, estivesse ocupando um leito que ele era positivo para Covid, para não transmitir para outra pessoa, será ganho do mesmo jeito. Então, isso aí é tudo um monte de, eu diria, de asneiras que saem, que muitas vezes desacredita o gestor e que não tem nada a ver de pôr Covid ou não Covid. Se ele ocupou o leito Covid porque ele é positivo, o hospital vai receber do mesmo jeito se ele for a óbito por cardiopatia, por qualquer comorbidade. Gostaria de aproveitar a deixa, então, para deixar um recado aí da importância de verificar a informação antes de compartilhar, principalmente nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Nós temos meios de comunicação oficiais, o site da Prefeitura de Rio Preto tem uma página com os dados oficiais atualizados. Esses dados que o secretário colocou aqui na live estão no portal da Prefeitura de Rio Preto, com livre acesso, gratuitamente. Então, muito cuidado antes de compartilhar aí uma informação, principalmente num momento como esse, porque a informação errada, a informação falsa, pode inclusive levar a óbito, não é? Com certeza. Esse tipo de informações levam... Minha máscara hoje está me incomodando aqui. Ela está bem chatinha. Bom, então eu queria colocar isso para vocês. O que você falou é fundamental para que todos entendam isso.
Tá joia. Secretário, obrigado. Vou encerrar aqui, o secretário vai pegar uma máscara nova. Tá tudo tranquilo. E pela aqui, primeira vez, depois de 80 lives, minha máscara não para no rosto. Acho que eu estou engordando. O aproveitamento tá bom, então. Foi uma só em 81 lives. Secretário, em nome da Secretaria de Comunicação, agradeço mais uma vez a participação do senhor, disponibilidade de estar aqui informando a população e encerro a transmissão de hoje. Lembrando que a live de amanhã será às 10h30 da manhã. Deixando o recado, uma ótima tarde para você, mas por favor, fique em casa.